Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric, hoje é dia 26 de setembro de 2023 e vamos continuar falando da nossa amada trigonometria. Oh, matéria maravilhosa, incrível essa! E aqui, especificamente, nesse vídeo, falaremos das equações trigonométricas. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre as relações no ciclo trigonométrico, por favor, volte para lá e assista, ok? Senão você vai realmente ter dificuldade aqui. Vamos lá, então. Imagine aqui, né, esse ciclo trigonométrico. Acho que em vídeos anteriores eu falei círculo trigonométrico. Enfim, não deixa de ser, né? Mas não é círculo, não, é ciclo trigonométrico, né? Então o que acontece? Veja aqui, eu tenho esse ângulo alfa, né? E ele vem aqui, alcança o meu círculo, né? E me dá um ângulo, por exemplo, de 60 graus, né? Se eu for aqui da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita não, perdão. Se eu for da direita para a esquerda, ou seja, sentido anti-horário, os valores vão ficar positivos. Se eu for no sentido horário, os valores serão negativos. De modo, pessoal, o que acontece? Eu vou ter aqui, basicamente, né, eu tenho aqui o meu ângulozinho de 60 graus, eu quero uma expressão que me permita achar todos os ângulos possíveis nesse ponto. Aí você pensa assim, pô, mas aí é fácil, é 60 graus. Mas não se esqueça que nós podemos achar infinitos ângulos aqui, dando voltas no sentido horário ou anti-horário. Então eu quero uma expressão que dê conta de me calcular tudo isso. E essa expressão, ela seria exatamente essa que você vê aqui. X igual a alfa, que é o ângulo, mais K. O que é esse K? É o número de voltas nesse círculo, vezes 2π, né? Aqui você pode pensar, ao invés de K vezes 2π, você pode pensar em K 2π. O que seria o 2π? Aqui estamos falando em radianos, né, pessoal? Então, o 2π é a mesma coisa que falar 360 graus, ok? Então, K, número de voltas, vezes 2π, que é igual a 360 graus, considerando que esse K, esse número de voltas, pertence ao conjunto dos números inteiros. Porque pode ser, como eu disse, positivo se for no sentido anti-horário ou negativo se for no sentido horário. E você pode também escrever essa mesma expressão utilizando aí a medida em graus, K vezes 360 graus. Tranquilo? Aqui também, pessoal, temos uma situação, deixa eu apagar aqui, que eu estava fazendo uns rascunhos, sabe? Esqueci de apagar. Né? Mas temos a mesma situação, só que agora um pouquinho diferente. Temos 2 pontos no ciclo trigonométrico, em vez de 1. Então, a minha expressão vai mudar um pouquinho. Em vez de K igual a alfa mais... K não, perdão. Li uma coisa, falei outra. X igual a alfa mais K, que é o número de voltas, vezes 2π, dessa vez eu tenho π. Por quê? Porque saindo desse ponto até esse aqui, eu tenho 180 graus, ou π, se você quiser. E saindo dele até alcançar de novo outro, mais 180. Então vai ficar nesse ciclo, 180, 180, ou π, mais π, e assim por diante. Certo? Então, para eu escrever isso, eu tiro aqui o 2π e ponho só π, que é a distância de um ponto para o outro. Né? E o que eu tinha anotado aquela hora? É que se você colocar mais pontos, né, nesse seu ciclo trigonométrico, você vai ter aqui essa expressãozinha que pode te ajudar. Né? Você vai ter aqui o K, obviamente, que é o número de voltas que você vai dar, mas aqui, digamos que eu tenha, esse N aqui é o número de pontos, tá, pessoal? Digamos que eu tenha aqui, sei lá, 6 pontos. Né? 6 pontos. Então eu vou vir aqui, né? E vou cortar aqui, né? De maneira que eu vou adaptar essa expressão e ela ficará π sobre 3. Ok? Né? Sendo, nesse caso, assim, frequente. Só que lembre-se, pessoal, que a gente pode também estabelecer, né, um período. Aqui eu estou trabalhando com a possibilidade o quê? Do conjunto dos números reais. Então vale quantas voltas você quiser dar. 1 bilhão de voltas pode dar 1 bilhão de voltas.
ok? Para uma direção ou para outra. Porém, eu posso, por exemplo, limitar isso daí. Eu vou falar que é de 0 até 2π. Aí, nesse caso, a gente vai mudar um pouquinho, né? Você vai ter uma resposta fechada, né? Você vai ter, nesse caso aí, o que você vai ter? Você vai ter o primeiro ângulo, digamos aqui, tá? Que esse ponto aqui está no 60 graus, tá? Então, você vai ter aí, se for a resposta em graus, você vai ter 60 e o quê? Aqui passou do 180, você vai mais 160, mais 160, ó. Passou do 180 mais 60 graus, o que você vai ter? Você vai ter 240 graus. Certo? Né? Ok, você também poderia colocar em π aqui, tranquilamente. Tá? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho essa questão. Não sei se ficou claro, é porque como eu tenho aí um período definido de 2π ou 360 graus, os únicos pontos que vão entrar nesse período são esses dois. Ok? Agora, se eu colocasse 0 a 4π, aí já iria entrar mais 2 pontos, porque seriam 2 voltas e assim por diante. Mas vamos detalhar isso aí um pouquinho mais. O importante é você sacar esse truquezinho aqui, né? 2π sobre n. Deixa eu colocar aqui. 2π sobre n. Ele te ajuda, né, a você saber como escrever a sua expressão, de acordo com a quantidade de pontos aí no seu ciclo trigonométrico. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Isso estamos falando, pessoal, em partes iguais, tá bom? Pode ser que não haja partes iguais. Digamos que nós temos aqui, por exemplo, essa situação aqui, olha. Né? Imagine, esquece esse ponto aqui, tá? Só tem esses dois aqui. Então, perceba que eu tenho um espaço aqui e mais um outro intervalo ali. Então, eu vou precisar de duas expressões. Uma para esse ponto e outra para esse ponto. De maneira que a sua solução, né, se for no conjunto dos reais, ela vai ter que abranger, né, ficaria assim, solução igual a... seria aí x igual a... Tararara, você vai escrever o primeiro ponto ou... a outra expressão. Tá bom? Não sei se ficou claro. É que às vezes eu vejo os professores repetirem tanto, eu não quero ser muito repetitivo. Mas meramente aqui o que você ia fazer é, considerando como você tem um intervalo aqui e um outro intervalo diferente aqui, eles não são iguais, você escreve uma expressão para cada intervalo. Tá bom? Bem, e aí, pessoal, nós vamos para as equações, ok? Vamos para as equações, né? E o que acontece? Olha só, a apresentação das soluções das equações trigonométricas depende se a questão está sendo trabalhada em um intervalo fechado, vou por aqui, negritado não, vou dar uma grifada aqui. Intervalo fechado, como por exemplo eu tinha mencionado, né, o x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, que você pode colocar ali com colchetes também, dá no mesmo, ou se o conjunto universo é o conjunto dos números reais. E aí estamos falando de equações, né? Como que isso se daria nas equações? Olha esse exemplo. Resolva a equação. Seno de x é igual a meio. Para qual intervalo, Eric? Para x, que vai entre o 0 até o 2π. Incluindo o 0 e o 2π. Certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Temos que procurar o valor, ou os valores, de x que satisfaça essa equação. Então, vamos dar uma olhada nessa figura. Temos aqui o ciclo trigonométrico, né? O intervalo, como dissemos, é de 0, certo? A 2π. Ok? Fechado em um, fechado no outro. Muito bem. Estamos falando de seno. Seno de x é igual a meio. Se é seno, pessoal, onde vão estar esses valores? Aqui nesse eixo dos senos. Lembra? Seno sem sono em pé, que é esse aqui, cosseno com sono deitado. Certo? Muito bem. Aqui eu vou tirar para não te confundir. Está vendo em verdinho aqui, perdão? Em verdinho você tem o meio. É aqui
que você vai ver esses valores do seno. E eles, aonde que eu posso achar o meio? Lembra que o ciclo trigonométrico, quando falamos de senos, eles têm os sinais positivos aqui no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrantes. Ok? Então, isso nos leva a compreender que o meio pode ser tanto aqui no 30 graus, né, que você também pode entender como π sobre 6, ou nesse aqui, 150 graus, 5π sobre 6. Ok? Aqui como é meio positivo, pode ser tanto esse quanto esse. Né? De maneira que a gente... Bom, como é que a gente vai escrever isso daí? Né? A gente vai escrever que para o x sendo maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 2π, a solução vai ser π sobre 6 ou 5π sobre 6. Por quê? Porque estamos aqui de 0 a 360 graus, não vai dar mais voltas. Então, só tem esses dois pontos. Porém, se nós abrirmos para os reais, pessoal, e outra, a gente pode também limitar. Digamos que eu fale assim, de 0 a π sobre 2, só aqui, ó, 0 a π sobre 2. Qual é a minha solução? É só esse ponto, só π sobre 6. Ah, é de π sobre 2 até π, seria só aqui, ok, pessoal? Dá para a gente trabalhar todas essas condições. Então, temos que prestar muita atenção no intervalo proposto pelo exercício, ok? Muito bem. Agora, se eu tiver o conjunto dos números reais como sendo meu intervalo, pessoal, aí a coisa muda de figura. Aí a gente já vai pensar ali o quê? Naquela questão do K, né? Naquela questão do N. Por quê? Porque vai envolver voltas, infinitas voltas pelo ciclo trigonométrico. Então, no nosso caso aí, ficaria x pertence aos reais, porque você está trabalhando com o seu período dentro dos reais. Tal que x é igual a π sobre 6. Lembra que eu falei que como tem dois pontos ali, eu tenho que trabalhar com duas expressões. Π igual a... x igual a π sobre 6, que é 30 graus, mais 2kπ, né, que vai ficar dando voltas e voltas e voltas, né? Ou o x igual a 5π sobre 6, que vai começar ali, né? Lembra, mais ou menos aqui para você ver. Vai começar aqui, né, no 5π sobre 6, que é a mesma coisa que 150 graus, e vai dando voltas por todo o infinito e avante, mais 2kπ. Lembrando que esse k pertence aos inteiros. Por quê? Porque pode ser também no sentido, o quê? Horário, aí é negativo. Ok? Mesma coisa, aqui mais um exemplinho. Seno de x é igual a menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, para esse intervalinho lindo aqui, 0 a 2π, incluindo o 0 e o 2π, certo? O que eu vou ter aí? O menos 3... o menos raiz quadrada de 3 sobre 2, pessoal, ele está obrigatoriamente, o quê? Aqui, como é seno, lembrando que estamos falando de seno, está obrigatoriamente aqui nesses quadrantes 3 e 4, que é onde os valores do seno são negativos, né? Porque aqui temos o 0, aqui para baixo ele vai até alcançar o quê? Menos 1, aqui embaixo, no 270 graus, certo? Então, para o nosso intervalo, que é de 0 a 2π, vocês tenham paciência, tá, pessoal, que às vezes dá uma gagueira aqui, mas a gente vai. Então, de 0 a 2π, incluindo 0 e 2π, aí o que acontece? Nós vamos ter duas possibilidades, ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, né? Que é, no caso... Né? E aí a gente tem, por isso que é importante a aula ali de relações do ciclo trigonométrico, porque se você não entendeu aquilo lá, você vai boiar agora, certo? Então, o valor do primeiro quadrante é raiz quadrada de 3 sobre 2, que é 60 graus, né? Porém não nos serve, né? Não nos serve porque é positivo. Nós queremos os negativos, que vão ser o quê? 240 graus ou 5π sobre 3. Né? Vou te falar, até falei de uma forma confusa. No caso, esse primeiro
né, nós vamos trabalhar aqui com esse terceiro e quarto quadrantes, porque são negativos, e ele quer o seno de x é igual a menos raiz quadrada de 3 sobre 2, e não raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, isso nos dá os ângulos de 4π sobre 3, ou 240 graus, a mesma coisa, ou o ângulo de 5π sobre 3, que é a mesma coisa que 300 graus. E isso entendemos pelo conceito de simetria, que trabalhamos também extensivamente na última aula. Se você não compreende isso aqui, volta lá para aquela aula e assiste. Tá bom? Então, dentro desse período aqui, x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, a solução vai ser esses dois pontos. Né? Agora, se for no conjunto dos números reais, eu vou precisar novamente o quê? Vou precisar de duas expressões. Uma para esse primeiro ponto, outra para esse segundo ponto, considerando ali o 2κπ. Certo, pessoal? Muito bem. E se o exercício der mais de 2 pontos? Aí você vai usar aquela regrinha ali, 2π dividido por n. Né? E aí n aqui é o número de pontos, e você vai saber como que isso vai aparecer aqui nesse pontinho da sua expressão. Pessoal, só falamos de seno, mas você pode trabalhar cosseno também. Eu não vou passar aqui item a item, porque é tranquilo, só vai mudar que é cosseno. Esse aqui, por exemplo, cosseno de menos meio. Ora, sabemos que no ciclo trigonométrico envolvendo o cosseno, aqui é mais, ou seja, primeiro e quarto quadrantes, e é negativo no segundo e terceiro quadrantes. Então, os meus pontos, aqui considerando que o meu intervalo é o mesmo do exercício anterior, de 0 a 2π, incluindo 0 e 2π, então os meus pontos estarão aqui nesses quadrantes e serão esses, podendo eu mostrá-los tanto em graus quanto em radianos. Né? E aí, ou seja, eu tenho aqui a medida deles, né? 60 e 120, e é π sobre 3 ou 2π sobre 3, né? E aí, pessoal, a gente vai ver, né, a resolução, como ela não inclui ali as várias voltas, mas é um período fechado de 0 a 2π, incluindo 0 e 2π, temos somente 2 pontos, 2 valores. Aqui não há muita necessidade, né, pessoal, de eu repetir. A mesma coisa vai acontecer na tangente. Não muda nada, pessoal, não muda nada, tá bom? Entramos agora aqui na questão das equações trigonométricas que recaem em equações. O seu exercício, lembrando, pessoal, que o seu exercício pode te dar, por exemplo, digamos assim, olha, seno de 3x igual a, sei lá, digamos aqui 180. Aí, como é que eu vou... Lembra que é o 3x que é 180 nesse caso, não é o x. Então, eu vou fazer uma rápida equaçãozinha aqui. 180, o meu 3 vai dividir. Eu tenho que o x é igual a 60. Né? Então, temos que fazer essa diferenciação. Nos exemplos acima, já era direto. Seno de x igual a alguma coisa. Cosseno de x igual a alguma coisa. Quando você tem algo aqui nesse seu lado esquerdo da equação, você simplesmente trabalha com uma equaçãozinha de primeiro grau para descobrir ali quais são os pontos exatamente que você vai ter que mostrar no ciclo trigonométrico. Tudo bem? Bem, você pode entender aqui equações, aí a coisa já complica um pouquinho mais, embora não seja complicado. E aí temos que recorrer ao conceito que também abordamos na aula anterior, que é o conceito da equação, o conceito da equação, não, perdão, que é o conceito ali da relação, não equação, relação fundamental, né? Fundamental, olha o nome, que é aquela ali, lembra? Seno de x, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Lembra? Nós vamos trabalhar com isso aqui. Lembra que quando eu tenho com isso daqui, eu posso trabalhar com isso para resolver qualquer coisa. O exercício pode me mostrar lá uma secante, uma cotangente. Eu vou
trabalhar de forma a quebrá-las e colocá-las em formato de seno ou cosseno, conforme me for interessante, para que eu possa resolver. Vamos ver esse exemplo aqui, olha. A diferença entre o maior e o menor valor de x pertencente a 0 e 2π fechado, ou seja, indo de 0, incluindo 0, até 2π, incluindo 2π, na equação 2 vezes seno ao quadrado de x mais 3 vezes seno de x igual a 2 como forma de visualização, você substitui o seno de x por y. Pessoal, olha aqui, ó, quadrado no primeiro termo, e aqui não tem o quadrado, então eu tenho um umzinho. Isso te lembra o quê? Equaçãozinha do segundo grau, exatamente, pessoal. Segundo grau. Então, eu vou substituir, para facilitar a nossa vida, eu vou substituir esse seno de x por y. O seno de x vai ser y. E isso vai me deixar aqui com 2y² mais 3y menos 2. Eu basicamente copiei o que eu tenho em verde aqui em cima, só que colocando no lugar de seno de x, y. Então ficou 2y² mais 3y menos 2. Né? Faço Bhaskara, vou achar as raízes aqui como sendo o quê? Bom, se eu tenho delta 25, essas minhas raízes vão ser aqui menos 2,5. Aqui eu não vou desenvolver tudo, tá, pessoal? Passei mais rapidinho porque você já sabe, eu já deveria saber essa altura do campeonato, fazer a fórmula de Bhaskara, tá? Ou soma e produto, se você quiser, que eu não costumo utilizar. De maneira, pessoal, que o meu seno de x, lembra que o y é só um artifício, eu tenho que voltar para seno de x, ou seja, isso aqui me indica que seno de x é tanto igual a menos 2, que é a primeira raiz, quanto igual a meio. Mas, pessoal, peraí. A gente tem que confirmar se pode ser esses dois valores ou não. E seno de x igual a menos 2? Não. Lembra do ciclo trigonométrico? Quais são os valores possíveis para o seno? Lembra que o seno é em pé, aqui, é esse eixo, certo? Eu posso ir no máximo de 1 até menos 1. Não tem menos 2. Então, esse aqui não nos interessa, não é possível para nós aplicarmos essa solução, mas o meio sim, né? O meio sim. Então, o meio satisfaz esse exercício, né? Mas para o meio temos dois valores de x que satisfazem. Ok, eu sei que é meio, mas aí lembra, eu tenho que pôr isso aqui no ciclo trigonométrico e sabemos ali que os ângulos fundamentais você já tem que decorar, tá, pessoal? Sabemos aqui que seno de 30 graus que é meio. E também o de 150 graus, que é simétrico, né? Lembrando aqui que os quadrantes 1 e 2 são positivos no caso do seno. Isso vai nos dizer, e considerando, né, que o nosso período é de 0 a 2π, não se esqueça, temos somente duas respostas, π sobre 6 ou 5π sobre 6, né, que são respectivamente 30 graus ou 150 graus. Porém, a pergunta não foi essa. A pergunta foi a seguinte, ó, qual é a diferença entre o maior e o menor valor? Olha, o maior é 5π sobre 6 e o menor é π sobre 6. Então, faço a subtraçãozinha, faço aí, né, o MMC, se você quiser, e vai dar que a diferença é 2π sobre 3. Legal, né, pessoal? Bem, falei um monte de coisa. Pessoal, sentiu que é muita coisa? Deu uma boiada? Volta, assiste de novo, tá bom? Assiste 2, 3, 4, 1000 vezes, se for necessário, até você pegar isso daí. É como um livro. Você não entende todo o livro de cara na primeira leitura. Você precisa de uma segunda, uma terceira, até uma quarta ou quinta leitura para você absorver tudo aquilo. Vamos fazer esse exercício então, olha, para a gente praticar um pouquinho. Sabendo-se que seno de alfa é igual a meio e que alfa pertence ao segundo quadrante. Olha, pessoal, olha que informação importante. O alfa pertence ao segundo quadrante. O valor da expressão, e aí você tem toda a expressão aqui, é. Bem, pessoal, primeira informação, ele já te deu que o seno de alfa é igual a meio.
Pessoal, o seno de alfa, vamos colocar aqui em cima, ó, um ciclo trigonométrico rapidinho, bem mal rabiscado, mas só para você ver. Quais são os valores para o seno que quais são os graus aí, no caso do seno, que são equivalentes a meio? Ora, a gente tem aqui o 30 graus e a gente tem consequentemente por simetria, os 150 graus. Só que perceba, pessoal, que ele está falando que o alfa pertence ao segundo quadrante. Então é aqui, ó, que é positivo, por sinal, né? Porque os sinais dos quadrantes, no caso do seno, são esses daqui que eu coloquei. Então, nós sabemos que o alfa é 150 graus, tá bom? E aí, pessoal, é só a gente ir resolvendo e achando aqui esses números. Vamos ver o primeiro, por exemplo. Ó. Seno de 90 graus, né? Menos o quê? 150, que é o alfa, a gente já descobriu. Né? Isso daí vai nos dar seno de menos o quê? Seno de menos 60. O seno de menos 60, pessoal, é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Porque o seno de 60 é raiz quadrada de 3 sobre 2. O de menos está no quadrante que é negativo, então é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Não entendeu? Volta para a aula lá de relações no ciclo trigonométrico que você vai compreender isso aí melhor. Eu vou passar um pouco rápido aqui, tá? A tangente, pessoal, tangente de 150... Repare, 150 está no segundo quadrante, então é um valor negativo, que no caso vai ser menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Só nos resta secante. Secante, pessoal, quando você tem secante, cotangente e cossecante caindo assim em equações, você tem que convertê-las conforme melhor se adequar para você resolver o exercício. No caso aqui, fica melhor para eu já entender que secante é a mesma coisa que falar 1 sobre cosseno. Né? E no caso, 180 mais 150 é 330. Cosseno de 330, pessoal, é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Passo esse denominador aqui multiplicando, eu vou ter que é 2 vezes raiz quadrada. É isso mesmo, perdão. Deixa eu colocar aqui mais esmiuçado para você, de repente, não boiar um pouquinho, né? Você vai ter que é 1... Opa, peraí, perdi a caneta. 1 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Né? Que é 2 vezes raiz quadrada de 3. Não podemos ficar com raiz quadrada, ou não podemos ter nenhuma raiz no denominador, lembra? Então, eu vou... O quê? Vou fazer aqui a sacadinha, né? Vou racionalizar. Né? E isso vai me dar 2 sobre raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, é raiz quadrada de 9, que costuma ser 3. Esse aqui é, então, o meu denominador. Então, pessoal, aí ficou o quê? Ficou uma equaçãozinha aqui para a gente fazer. Né? O y, então, ele vai ser igual a quê? A menos raiz quadrada de 3 sobre 2, que é o seno de 90 graus menos o alfa, vezes a tangente 150, que é menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso daí dividido por quê? Por 2 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 3. Certo? Aqui em cima, pessoal, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3. Aqui os sinais é menos com menos é mais. Então, é raiz quadrada de 9, que é 3. Certo? E no denominador, 2 vezes 3, 6. 3 sextos, pessoal, posso já pegar aqui e simplificar, vai ficar meio. E isso dividido pelo denominador aqui, que é 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Aí eu vou passar aqui, vamos mais para cá um pouquinho, vou passar esse denominador multiplicando. Vai ficar meio vezes, aí eu inverto, né? Passa multiplicando invertido. Você inverte o denominador com o numerador. Vai ficar 3
vezes... 3 vezes, olha. Vai ficar meio vezes 3 sobre 2 raiz quadrada de 3. Bora aqui para a gente continuar. Né? Isso aqui, tá? Então, eu vou ter aqui 3 vezes 4 vezes... Oh, meu Deus, hoje eu estou insistindo, né? De novo, 3 sobre 4 vezes raiz quadrada de 3, né? 2 vezes 2 aqui, 4. Raiz quadrada de 3 você mantém. Só que eu não posso ter nenhuma raiz no denominador. Então, volto a racionalizar. Só que eu racionalizo tudo, hein, pessoal? Cuidado. Tá? Não vai errar cálculo, pelo amor de Deus, hein? Aqui, pessoal, vamos fazer já mentalmente, que eu tenho pouco espaço. Tá? 3 vezes 4, raiz quadrada de 3, vai dar o quê? 12 vezes raiz quadrada de 3. Certo? Vou pôr aqui, ó, 12 raiz quadrada de 3. E o denominador, 4 vezes 4, vai dar 16. 3 na raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. 16 vezes 3 é 48. 48 simplifico aqui com o 12, vai me dar o quê? Vai me dar aqui 1 e aqui o 4. Ou seja, o resultado é raiz quadrada de 3 sobre 4. Ok? Que é a alternativa B de bola. Se ficou confuso, pessoal, se eu de repente passei um pouquinho rápido e você não entendeu, volta, pausa. Os valores que eu já achei direto, treina lá o ciclo trigonométrico para você ver, para você constatar que é como eu falei mesmo, e aí você vai fazendo quantas vezes for necessário até você chegar aqui. Não é difícil, tá? O problema é que é trabalhoso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Encerro a aula aqui. Se tiver dúvida, pode me escrever, que eu vou, na medida do possível, responder. E te vejo na nossa próxima aula sobre matemática. Até lá.